Salve, salve, gente linda! Estamos de volta em mais um episódio do Podmuc, o podcast da gravadora, editora, distribuidora Codmuc. E no episódio anterior nós falamos um pouco da história pessoal do Heraldo e da Cris, e mais uma vez nós estamos com eles aqui para a gente continuar esse bate-papo. Sejam bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado. Estamos aqui. Vamos continuar o nosso papo, né? Vamos lá. A gente parou, né, um pouco da história de vocês, contando um pouco da história de vocês, até chegar no casamento. Namoro. Não, nós estamos namorando. Nós estamos namorando. No episódio passado, Heraldo e Cris Exato. se encontram e decidem isso. Caminhada. Lembrei, um mês para dar o primeiro beijo e decidem, decidem começar uma caminhada juntos, né? Isso. E aí, como é que foi isso? A caminhada foi o tempo nós. todo em grupo de oração, em experiência. O que tinha nessa época que era muito forte, assim? Pelo que vocês falaram, todo dia tinha compromisso. Tinha grupo de oração dos bairros de São Paulo muito grande, muito forte. Tempo muito forte da renovação. Então, um dos primeiros grupos foi na casa da minha mãe. Mas, como as pessoas... Primeiro foi na paróquia, né? Aí passou para casa da sua mãe. O aprofundamento. Foi. Aí... As pessoas andavam horas para ir no grupo, porque tudo em São Paulo é muito longe. E começaram as comunidades a procurar uma forma de abrir um grupo de oração, entendeu? Então, começamos a formação de líderes, de pessoas preparadas para iniciarem o grupo. E aí tinha grupo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, sexta... Era experiência de oração, ou era o encontro, continuaram os encontros, né? Ou era um seminário do Espírito. E aí vocês continuaram juntos daí pra frente? Sim. Os encontros, as experiências sempre juntos? Tudo. Meu pai, minha mãe, o pai e a mãe dele também. Aí nessa época todo mundo se juntou para poder desbravar esse novo tempo. E aí a renovação estava forte nessa época? Muito forte. E principalmente, por exemplo, como a família dela era do interior de São Paulo, também ajudou muito a começar a renovação em Ribeirão Preto, Franca, entendeu? Que foram polos que cresceram muito e a gente ia muito para lá também para ajudar. Então, na verdade, a história da música católica que a gente está contando aqui passa primeiro por essa história de igreja, né? Essa história de início de renovação carismática. E congressos da renovação começaram a acontecer, e a gente ia também em muitos congressos de comunidades, vinham pregadores de fora, a gente sempre estava junto ouvindo. Vocês encontram o Padre Jonas casados ou não? Vocês encontram ele antes, namorando? Casado. Já casado. Casados. Tá. Tem um fato interessante aí, que a renovação nessa época não tem música. Porque a renovação veio dos Estados Unidos. Sim. Então, não tinha música aqui no Brasil de louvor. Né? Tinha as canções que as paulinas gravavam, né? Aquelas do Padre Zezinho, algumas coisas assim, e não tinha música. Que não eram voltadas especificamente para aquilo que você estava fazendo quanto à renovação carismática. Né? Aí as paulinas lançaram primeiro Canções para Orar no Espírito, que tinha músicas da renovação. Acho que elas lançaram uns 3 desse, né? Mas muitas dessas músicas eram versões. Era música que vinha dos Estados Unidos. Quem interpretava nessa época essas canções? Um grupo de cegos, Titulares do Ritmo. Era um grupo profissional que trabalhava nas paulinas. Para elas também. E aí versionava as músicas lá dos Estados Unidos? E eles gravavam. Lembra de alguma dessa época? Versionada, assim? Das mais antigas, assim? Foi muito de surpresa. Mas quão grande és tu é uma música versionada? Mas não é dessa época, mais para frente. Um pouco mais para frente. Então aí surgiu o livrinho de cânticos. Louvado seja meu Senhor, Louvado seja. Então é uma primeira que... Essa aí já é dessa época. Segura na mão de Deus também é.
Então, mas aí você falou que as Paulinas pegavam, versionavam essas músicas, tinham Não era elas, não. Era alguém. Ok, tá. E elas gravavam essas músicas. Tá. Não era iniciativa da Paulinas como gravadora, mas elas já tinham um trabalho com o Padre Zezinho, com outros cantores, né? Tinha. Mas em outra linha, né? Então, por exemplo, para a gente da Renovação não tinha. Então, por exemplo, o Padre Eduardo ia para os Estados Unidos, trazia fitinha cassete com as músicas que estavam lá. E a gente fazia as versões aqui para lançar. E adaptava um pouco musicalmente, entendeu? As músicas para... Nessa época, na Renovação, o que tinha de cantor, de músico? Não, na Renovação não tinha nada. Não tinha. Nada? Não tinha nada. Tinha, era a gente tentando fazer alguma foi o que coisa. Eu falei, o começo da Renovação tinha o Carlos, que era filho da Isolina, a Sandra Ratinho, que era a Sandra, tocava violão, eu... Aí tinha um grupo de jovens lá para a Zona Leste de São Paulo, que tinha um Ministério de Música pequeno, e aí a turma de Osasco era forte. É. A gente sabia, não conhecia, mas em Osasco tinha Ministério de Música. Tinha uma renovação Mário, né? forte lá também. Acho que era Antônio. Mas Osasco era muito longe de São Paulo nessa época, entendeu? Não era grande. Nós fomos São Paulo, encontrar no primeiro cenáculo com esse pessoal de Osasco. O que tocava nessas experiências de oração, nesses grupos que vocês iam? Se não tinha, e vocês... Como que era? Hoje. Não, mas vamos lá, conta um pouquinho como era a experiência. Porque assim, eu tenho na minha cabeça, no meu coração, as experiências de oração já mais para frente. Então, ali já tinha Padre Jonas, já tinha Disco Louvemos ao Senhor, já tinha muitas músicas. Como que era nessa época, assim? Como que funcionava uma experiência de oração? Hoje a gente, né, na Renovação tinha cântico, lá sabe? música Cantava. de louvor, cantava música muito. de... Eu não estou lembrada das músicas. Cantava. Era bem musical os encontros. Era bem musical. Era bem musical. E acho que uma das coisas fortes da Renovação foi justamente a música. Porque a música, louvado seja meu Senhor, entendeu? Dá o seu irmão ao irmão da frente, ao irmão de trás. Tinha um monte de musiquinha assim, não sei o que no meu irmão. Espírito Santo... A todos conduz, Espírito Santo mostra Jesus ao irmão da frente, curador de dente, ao irmão de trás, expulsa o Satanás. Essa é a versão do Heraldo. Eu sabia que eu conheço. Eu tô quietinha aqui que eu sabia que eu sabia também. Caraca, olha isso. Eu sempre tive as minhas versões, né? Eu cantava certo nos grupos, né? Mas aí nessa época era o que era? Violão e voz. Às vezes pintavam um atabaque. É isso que eu ia perguntar. Tem uma foto aí, uma foto que você está tocando. Essa aí. O programa rolou aí. Deixa eu pedir pro Bruno trazer ela de volta para nós, só pra gente ver que é o violão. Ficafra. O que é o Ficafra? Festival Interno da Campanha da Fraternidade. Isso, na paróquia onde tinha o grupo de jovens. Então, a gente não gostava das músicas da Campanha da Fraternidade. Né? Já nessa época vocês não gostavam? Eu acho que ela já nasceu assim. E aí a gente fazia um festival antes da Quaresma de música da Campanha da Fraternidade. E na Campanha da Fraternidade a gente cantava as músicas do festival. Chamava Ficafra. Ficafra. Festival Interno da Campanha da Fraternidade. Aí vocês faziam o festival antes da Campanha da Fraternidade. Com o tema da campanha. E aí cantava as músicas aí. E aí, você vê, tinha lá É isso que eu ia perguntar, porque eu tinha visto mas violão, base violão. No nosso aí, não tá aí na foto, mas o Paulo Henrique tá tocando atabaque. Tá sim. Deve ter o primo outra dela, foto, né? Quem é que tá nessa foto aí? Conta pra nós. O Maurício, cunhado dela. O Maurício? É o Maurício. Olha! Eu e o Zé. O Zé é padrinho do Felipe. De batismo, A irmã dele é minha amiga até hoje. E essa foto é em que igreja? Santo Antônio. Lá na nossa, Santo Antônio de Vila Miranda. É a igrejinha que eu falei. Olha o tamanho do altar que é. Aqui vocês já eram casados? Já. Recém-casados. Vamos mostrar essa foto aí? Nós temos aí também, não temos? Vamos mostrar essa foto de casamento aí. Olha para vocês verem. Olha a elegância. Olha só, meu povo. Olha a avó do Tiaguinho ali. Olha o Tiaguinho. Tá todo mundo em casa aqui. Tiaguinho, você tá vendo isso aí, né? Olha só. Foi melhorado essa foto. Você precisa vir bater um papo com a gente também para contar um pouco da sua história. A gente vai conversar com todo mundo que tem história com a Codimuk. Vai ser muito bacana
Esse casamento aí foi muito louco, velho. Conta pra nós então, ué. Já começou a falar. Deixa a mulher contar aí. Sabe por quê? Porque nessa época nós estamos no auge da renovação carismática. Assim, pentecostalismo ao extremo, irmão. Fogo do céu. Glória. E aí os padres que a gente pegou, nós pegamos 3 padres para fazer nosso casamento, né? O padre Jack O'Connell, que foi um que veio, o padre Eduardo praticamente que trouxe ele, né? O Jack era fogo do espírito. O Dom Rodolfo, que era um padre de Ribeirão Preto, que a gente ajudou muito nas experiências, tudo, o Dom Rodolfo veio, e Dom Cipriano Chagas, do Rio de Janeiro, que nós vamos contar muita história dele ainda aí para frente. E o casamento, cara, era só louvor, e vamos dançar no Pegou espírito. Fogo o casamento. Rala, carapanda, laxanda, e não sei o quê. E, cara, o padre da igreja deu um pega nos padres lá, falou, ó, ou esse casamento vai para frente aí, ou eu vou fechar a igreja. Quanto tempo demorou? Vou apagar as luzes, mais de 1 hora. Bem, sem missa, né? Sem missa. É isso. E o fogo? Deu esse cartão amarelo aí ainda, né? Então. Aí, Se não tivesse cartão amarelo, o cartão amarelo já foi mais meia hora. Dom Cipriano assumiu a coisa aí, né? Aí e fez a celebração em si. Mas é muito interessante como... A igreja inteira louvando. A igreja inteira junto com os noivos agradecendo, levantando a mão, entendeu? Então assustou o padre. Casamento pentecostal mesmo, irmão. Ele falou, esse daí está parecendo coisa de evangélico. Esses o padres aí não são paróquia. católicos, não. E a partir desse momento, vocês juntos já, aí nessa foto que a gente tinha mostrado anterior, que vocês estão na igreja tocando, o Bruno vai pôr de novo para nós, ali vocês já estão casados, servindo. Recém-casado, Sim. morando em São Paulo. E já servindo. Sim. Já Aí nesse tempo, servindo. então, na verdade esse trabalho de multiplicação das experiências de oração, vocês tiveram que fazer ali, foi no dia a dia mesmo, porque não... Foi. Hoje a gente tem rede social, a gente tem tudo, mas naquela época não tinha nada. Não tinha nada. Era visita, era corpo a corpo, era evangelização todo dia. Por isso que Era vocês andar contaram. de carro para lá e para cá, não tinha metrô, não tinha Uber, não tinha nada, você ia com o seu carro, entendeu? E outra coisa é que hoje nós apresentamos as nossas músicas via rede social, via internet. Naquela época não. Eu imagino vocês desbravando um grupo de oração onde as pessoas não conheciam Os as músicas que vocês nossos estavam amigos levando. diziam assim, nós casamos, ó, vocês querem fugir do Heraldo da Cris? Vai para casa deles durante a semana. É o jeitinho de não encontrar. Vocês casaram em Julho. de 78. 78. 8 de julho de 78. Tiago nasceu em 80. 80. Então, do casamento até Então, foi uma vida aí é um missionária. processo, aí é Mas uma vida missionária. Missionária. Mesmo antes, né? Antes do casamento, é uma vida missionária, tal. Sempre buscando, assim, a gente era muito radical, né? Tinha viver assim o extremo da vida evangélica, sempre, né, querido? Sempre. A gente fazia retiros, fazia retiro de carnaval por nossa conta, entendeu? Independente de movimento. Então, no sítio do meu sogro, a gente fazia retiro de carnaval. O padre Eduardo ia, entendeu? Ia sempre um sacerdote. Esse grupo de oração que rolava na casa da avó Terezinha também era constante? Constante, toda quarta-feira. Esse da quarta-feira lá era de líderes, entendeu? Porque na paróquia dela tinha um outro grupo. Né? Não, teve o grupo e aí começou a crescer muito, o padre pediu que... Porque tinha horário para fechar na igreja. Então eu fui para a casa da mamãe, ficou de quarta-feira, grupo aberto. Em São Paulo, grupo aberto, você imagina hoje como seria, né? Num apartamento. E, então tinha que liberar as pessoas para entrarem, mais de 100 pessoas. E aí marcou outro dia para ser de líderes. Então a mãe dela e o pai dela eram da Comissão Paulista da Renovação. Tinha uma comissão. Então, tinha uma comissão nacional da renovação e tinha a comissão de São Paulo. E o Jonas e a Terezinha... que a gente já está falando de 6 anos de renovação no Brasil. 73, 72 veio, né? A gente está falando aí para cima um pouco de 6 anos, é isso? Acho que por aí. E aí já tinha um pouco mais dessa estrutura. Começa a dar uma forma, né? Começa a dar uma forma pequena. Então, eram alguns líderes e... Vamos dizer, não tinha quase nada na época. Não tinha quase nada.
conversavam muito pouco. Esses líderes tentavam fazer uma orientação, né? E nós estávamos, na época, você vê, a renovação não tinha expressão no Vaticano, né? Sim. Nós estamos falando aí de Paulo VI, né? Evangelho Nunciandi, coisa assim, nessa época aí, mais ou menos. Então, a renovação, ela não era aceita. Muita gente não sabia o que era esse troço, entendeu? Então, tinha muita coisa, assim, de ser perseguido, Isso que eu ia de perguntar, ser mal muito entendido. desafio, assim, na hora de... vocês falaram de visitar comunidades, paróquias, de ajudar as pessoas que queriam criar grupo de orações, criar liderança, realizar encontros. Eu imagino que deve ter sido um desafio muito grande entrar nos lugares onde a renovação não era conhecida, porque de certa forma escandalizava, né? A grande maioria... Era tudo desconhecido, né? Eles achavam que tudo isso era muito evangélico. E, na verdade, é evangélico, porque é do evangelho, né? Você ter os dons, você praticar a caridade, você orar, tudo isso está no evangelho. Mas que era muito próximo do jeito evangélico de fazer, né? Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, a forma que a história traz, a forma que foi descoberta, foi desse jeito. Sim. Né? Foi um impacto para quem Mas os padres está na tradição muito, da igreja. Entendeu? Tem esse diferencial. Muitos padres de muitas paróquias que abriam espaço para a renovação. Embora fosse encabeçado por leigos, né? Porque, na verdade, não tinha os padres missionários como vocês nessa época, não? Tinha alguns. Os padres Tinha iam alguns, também, tá? Aí nós Sempre já estamos tinha falando presença do Padre de padre. Eduardo já, Tá. entendeu? Não, mas não, Padre eu digo Haroldo. nessa pegada de... Grupo de oração? Grupo de oração. Não. O grupo de oração a gente tinha os líderes que eram formados, Sim. a liderança formada. E tinha alguns padres que tinham os grupos de oração dele, entendeu? São Paulo tinha grupos regionais fortes onde esses padres participavam, entendeu? E nessa época, o Padre Jonas era de São Paulo? Não. Já tinha cenáculo? já estava em Já Queluz. tinha alguma coisa? Não tinha cenáculo aí ainda Não. não. E quando é que vocês encontram? Quando que acontece esse encontro com o Padre Jonas? A gente tem uma foto de um cenáculo, não sei se vocês participaram, o que foi desse cenáculo. Vamos Quer ver. ver? Vamos ver se vocês Primeiro, conseguem. segundo e A terceiro foto, cenáculo. é óbvio que essas fotos que a gente está trazendo aqui são fotos que foram escaneadas, né? Então a qualidade... Esse é Rio Grande do Sul, Isso aí é outra coisa. Porto Alegre. Mas ó, ele tá com a camisa que ele tá, né? A camisa, Foi um cenáculo. tá escrito, cenáculo o cenáculo. em Porto Alegre. É. Aí Vocês estavam nesse encontro, vocês estavam com ele? o Cristo Atividade estava. Ah, já é a banda. Já é a banda. Mas quando vocês encontram com o Padre Jonas, quando que aconteceu esse encontro de vocês, do casal Então. Heraldo Cristo com o Padre? Então, a gente sabia do Padre Jonas, ele já tinha fama, entendeu? Porque ele fazia encontros em Lorena. Já não era mais encontros de jovens, já era coisa da renovação. Quem era famoso lá para São Paulo era a tia Laura, Tá. entendeu? E o Padre Jonas trabalhava com a tia Laura. Então, a referência era um no outro, entendeu? Então, tinha movimento em Lorena. E aí, nós fomos dar um encontro para adolescentes no fim de semana, né? E a minha casa era na mesma rua que a minha mãe, né? E quando a gente chegou do encontro, no domingo, nós passamos na casa da minha mãe. Minha mãe falou, o Padre Jonas de Lorena ligou para você, está desesperado para falar com você, né? Aí, ficamos meio assim e tal, aí chegamos em casa, ela tinha deixado um papelzinho com o telefone do padre, né? Posso interromper um pouquinho? Pode, deve, claro. Tá bom. Porque a primeira vez que a gente viu o Padre Jonas e a Luzia, o primeiro cenáculo, nós estávamos cantando, você estava tocando, ali era o nosso pessoal da paróquia, lá, da Santo Antônio, e no meio do cenáculo foi dito assim, Padre Jonas, com a equipe dele, está aqui, e eles vêm aqui dar uma palavrinha no palco. Quer dizer, existiu o cenáculo, mas não era o padre não fazia, Não. era a renovação. Vocês que organizavam em São Paulo. Paulo. Entendi, Exatamente, entendi. foi o primeiro Ele foi cenáculo participar. organizado por São Paulo. Pela comissão de São Paulo da renovação. E aí, eu me lembro direitinho, eles estavam na arquibancada, eles saíram, foi a Luzia, o Padre Jonas, ele deu uma palavra, e eles inclusive ensinaram uma música.
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Essa é versionada também? Né? Aí eles ensinaram essa música para todo mundo, e todo mundo lá fazendo os gestos, que era uma época que tinha coreografia, né, já. E foi essa a participação. Anos? Foi 1981. Não. Primeiro cenáculo não. Não, pera, nós casamos em 78. Primeiro cenáculo eu acho que foi 78. 78 nós casamos, em julho. Mas foi nesse 69 eu fiquei grávida em julho. A gente também. viu ele de perto. Eu não estava grávida ainda. Vocês então conheciam, mas não tinha não, contato. Foi a primeira vez que nós vimos o Padre Jonas. Ali ele já saiu, porque dali ele já ia para um outro lugar que ele tinha um compromisso. Aí sim, depois aconteceu isso que ele está falando. Aí aconteceu esse negócio do telefone, eu cheguei em casa, telefonei para ele, né? Como é que é a voz que falou com você? Não, eu falei assim: oi, Padre Jonas, Geraldo. Então, rapaz, você tá bom? Aí ele falou para mim assim: então, nós tivemos hoje um dia de louvor aqui em Queluz. Aí ele disse assim: e eu fiz uma coleta para comprar um equipamento de som. Eu queria comprar um equipamento de som, e eu sondei e me falaram que você é o cara que mexe com som aí em São Paulo, né? Aí eu disse: tudo bem, padre, podia ajudar, tal, não sei o que, tal, porque a gente já tinha uma bandinha, né, e tinha mesa de som, tinha tudo, né, e aí disse: então, vamos marcar? Eu disse: vamos, padre, só o senhor falar o dia, amanhã de manhã. Uma segunda-feira, né, nós estávamos... Você chegando virado do encontro, né? 3 dias. E ele lá em Lorena, né, cara. Aí eu marquei com ele, né, falei onde era a loja do meu amigo, né, disse: vamos lá, o cara montou uma loja de som profissional. Na época não tinha loja de som profissional em São Paulo, tinha loja de alto-falante, entendeu? Não tinha uma firma assim. E o Eduardo da Transação, ele tinha montado uma loja ali na Praça da Árvore. Eu marquei com o padre, a gente encontrou lá, e aí o Eduardo não estava, mas ele passou para um outro cara que estava lá, conversamos, tal, não sei o quê, e aí o cara ficou de montar um amplificador específico para o padre, entendeu? Com umas caixinhas já específicas para ele e tal. Beleza. Foi o primeiro encontro da gente. Aí depois a gente começou a conversar um pouco por telefone. Aí o equipamento ficou pronto, né? Aí ele arrumou uma caminhonete para vir buscar. Eu acho que foi com o Luiz Paulo daqui de Cruzeiro. Como? Né? Pode ser. Eu acho que Luiz foi. Paulo fez muita coisa, né? Nossa. Luiz Paulo foi... E aí o som não estava pronto. Tinha que esperar um pouco os caras terminar. E a loja era assim no coisa. E aí nós fomos para o subsolo, eu e o padre. No subsolo estavam os instrumentos musicais da loja, tinha um monte de coisa. Aí nós pegamos um violãozinho e começamos a trocar música. Porque lembra que a gente falou que quem cantava aqui não cantava a mesma música lá e tal? E aí sentamos numa mesinha assim e começamos a tocar. Ele tocava uma, eu tocava uma e tal. Só música que o outro não conhecia, né? E foi aí que começou toda a história, né? Acho que o primeiro encontro mesmo com o padre, assim, de Vocês ficaram esperando o som ficar pronto esse dia? Eu e ele ficamos aí umas 2 horas lá embaixo, cara. Caraca, hein? Que história legal demais. Muito. E aí ele foi embora com o som, a gente ficou em São Paulo, e aí, em 1980, tem um encontro da Nacional na Canção Nova, em Queluz. Canção Nova. Aí a renovação já está mais estruturada já, ainda. Porque tem a equipe nacional, encontro já seus pais encontro da também Nacional. Eram coordenadores da equipe estadual? Também foram no Nacional. Também, e aí todos iam, mas participavam todos. Tá? Mas não tinha todos os estados. Não era do Brasil. muita gente, né? A gente está falando assim, quando a gente fala nacional, a gente imagina. Em torno de 60, 70 pessoas. Na Canção Nova de Queluz. Na Canção Nova de Queluz. Isso foi do jeito que era, não sei hoje mais como é que é, né? Então, aí esse encontro acho que foi em fevereiro. Não, foi em novembro de 79. Eu estava grávida do Thiago. Aí passa esse encontro, a gente aprofunda a relação com o Padre Jonas, né? Tem certeza que foi aí? Bom, aí vai ter o primeiro encontro do Padre Jonas nas cidades, que era o Carnaval do Povo de Deus, em 1980,
que era um dia em Queluz, um dia em Cruzeiro, um dia em Lorena, um dia em Cachoeira, um dia em Piquete. Carnaval do Povo de Deus. E a gente veio para tocar para ele. Ele não a tinha sua banda de São Paulo, que já estava evangelizando lá, vem para cá para acompanhar o padre. Engrossou o Saulinho para tocar, que o Saulinho era da comunidade. Nós trouxemos o pessoal da comunidade de São Paulo também, do grupo de jovens. Quem veio para tocar foi o Dom Pedro, eu, a Maria Ângela tocava, o Maurício cantava tal. E engrossou um pouco com o Saulinho. E alguns dias vinha o Duda e acho que a Gildete de Piquete para cantar. Né? E no dia de tocar em Cachoeira, à noite, o boy apareceu. O boy apareceu com uma mochilinha, né? Com uma guitarrinha. E o Nelsinho, o Saulinho conhecia ele. Na época do Apolo, acho que o boy tinha tocado no Apolo, o irmão dele tinha tocado no Apolo. E o boy falou, tem um lugarzinho para ligar minha guitarra aí, né? Aí o boy ligou a guitarra dele, cara, naquela época, bicho, não tinha pedaleira, ninguém via pedaleira. O boy chegou com umas 4 pedaleiras, bicho. Caraca. Nossa, ficamos doidos, né? E aí, pô, foi legal pra caramba, né? O coisa e tal. E aí, quando foi no último dia, que acho que foi em Piquete, o boy foi de novo. Ele foi em 2 eventos desses. Carnaval de 80. Carnaval de 80. Quando acabou esse carnaval, na quarta-feira, nós fomos para Queluz, né? A quarta-feira de cinza nós fomos para Queluz. E aí o padre Jonas falou para mim assim, o padre já tinha programa de rádio aí. Ele tinha programa na rádio de Cachoeira, que era Bandeirante de Cachoeira Paulista, na de Lorena e na de Cruzeiro. E estava começando, de Cruzeiro tinha acabado. Ele estava fazendo em Passa Quatro, na rádio de Passa Quatro. E aí o padre falou para mim assim, olha, então, eu fiquei sabendo que tem uma concessão para uma rádio em Cruzeiro, né? E você não quer ver para a gente? Aí eu vim para São Paulo na quinta-feira, fui no Dentel, né, que era o Ministério das Comunicações, da parte de radiodifusão, era o Dentel, ali na travessa da Rua Augusta. Conversei com o pessoal, tal, me explicaram tudo o que tinha que fazer para entrar na concessão. Só que a concessão acabava na segunda-feira, entendeu? E aí eu saí de lá e liguei para o padre, só padre. Tem que montar uma empresa, tem que ter um CNPJ para entrar, tem que ter um patrimônio, tem que ter isso, tem que ter um projeto técnico. E nessa época a comunidade não tinha, era só CPF dele, Padre Jonas. O CNPJ da associação. Tá. Já existia associação. E uma associação não podia entrar na concorrência. Entendi. Tá? Só fundação podia, associação. Existia associação, mas ainda não podia. Não tinha esse formato. Aí disse, então, fomos em frente. Quinta-feira, cara. Montar um CNPJ, fazer os projetos, assim, ó, não dava mesmo, tá? Mas, como a gente era tudo doidão de Jesus, vamos embora. E se você pode vir para cá, né? Eu disse, eu vou, padre, né? Aí marcamos na sexta-feira, eu vim para cá, para Cruzeiro. Fui para Queluz e de Queluz viemos para cá. Aí ele marcou uma reunião, eu acho que estava... Tinha um seu Amauri aqui? Amauri? Acho que ele trabalhava no posto fiscal, na Receita Federal, uma coisa assim. Tinha ele, estava o Luiz Paulo. Paulo, sim. Tinha lá uma turma daqui. Era Amauri mesmo, ele era da Receita. E aí ele falou, gente, não é fácil, mas vamos tentar, não sei o quê. Sabe, assim, tentamos fazer a coisa assim, vai lá, não vai e tal. Aí no sábado de manhã, o padre Jonas falou assim, vamos conversar com o Caetano. O Caetano é um homem de Deus, e não sei o que. O Caetano era gerente da rádio de Cachoeira Paulista. Aí ligou para o Caetano recebeu. Nós fomos lá. Aí o Caetano falou, padre, você quer saber a verdade? Essa rádio de Cruzeiro é do deputado fulano de tal. Ele vai ganhar concorrência. Ele pediu todas as coisas... O senhor não vai ganhar, o senhor vai entrar nisso daí, fazer todo o sacrifício, o senhor não vai ganhar a concorrência. É dele. Não lembro o nome. É um deputado aqui da região que já morreu. Talvez ele seja até dono da rádio, a família seja dono até a Rádio Cruzeiro, né? Rádio Mantiqueira, acho que era Mantiqueira. Não, Mantiqueira era dos padres. Aqui?
Aqui era Cruzeiro ou Mantiqueira. Então, Acho a que era Rádio isso. Cruzeiro ela não existia na época. Era a concessão dela. E aí o Caetano falou assim, padre, isso vai demorar muito. Mesmo que o senhor ganhasse essa concorrência, até sair autorização, vai mais de ano. Entendeu? Por que o senhor não compra essa rádio? A de Cachoeira. De Cachoeira, do Grupo Bandeirantes. Né? Posso contar já essas coisas aqui? Pode, a gente tá lá. Vamos lá. É cumprido. Então, mas nessa fase vocês ainda estão em São Paulo. Estamos em São Paulo. Morando em São Paulo, a casa de vocês em São Paulo, o Thiago e a Cris grávida do Thiago. Voltado da quarta-feira de cinza de Queluz, indo para São Paulo para nossa vida. Quinta-feira vamos Dentel, sexta venho para Cruzeiro, sábado estamos lá com Caetano. Nós estamos falando tudo isso na semana de volta do Carnaval com Cristo aí, isso, dos 4 dias. Isso, exatamente. Aí o padre ficou meio assim com a história do Caetano e tal, a gente não desanimou da rádio lá, mas ele falou, então, quanto você acha que ele pode pedir, o João Saad? O Caetano falou assim, olha, está pedindo 2 milhões na rádio. Não lembro mais se é Cruzeiro, Cruzado Novo, mas era 2 milhões. Cara, muito dinheiro. Muito dinheiro. Assim, era um dinheiro que a gente não conseguia pensar que daria para ter. Entendeu? Era um volume muito grande. Aí, o padre põe na cabeça que tem que falar com o João Saad no fim de semana. Né? Aí... vira, mexe, pinta, borda, o padre descobre que o João Saad tem uma fazenda em Pinda. E que ele estava na fazenda. O padre era fuçado também. O padre é fuçado, cara. Aí, tinha um cara, como é que chama? Que não é que nem é hoje, né? Você digita aqui um Google, dá um Google, como é que chamava aquele acha. cara que tinha pedreira lá em Queluz, que ajudava muito? Era cunhado da Melinha, acho. Era parente do Edson, não lembro. Um cara que ajudava muito na Canção Nova. Ele tinha sido presidente da Canção Nova e tal. E ele tinha vendido um gado para o João Saad. E ele tinha o telefone da fazenda do João Saad. Entendeu? Domingo à tarde. O padre Jonas liga na fazenda do João Saad. Então, queria falar com o seu João, não sei o que, padre Jonas. Ó, seu João está descansando. Né? Então, você podia dar um recado para ele, que amanhã nós vamos lá na emissora para conversar com ele sobre uma rádio tal. A pessoa disse, tudo bem, tal. Bom, o padre pega, nós na segunda-feira vamos lá para Bandeirantes. São Paulo. Falar com o João Saad. Chega lá, né? Tal, quem são vocês? Tal, uma comitiva, né? Vamos falar com o senhor Ele João recebeu Saad. vocês. Não, calma, nós estamos na secretária. Ok. Quem é? Fulano de tal. Então, nós marcamos com ele. Cara, só que amanhã não deu o recado pro João Saad. Entendeu? E aí, como falou da compra da rádio, não sei o que, aí mandou entrar. Né? Então estava o padre Jonas, estava meu pai, o Luciano Marinho, que era um cara que estava ajudando muito, eu. Não lembro se a Lu foi ou não. A Lu foi também. A Lu eu foi acho que também, foi né? sim. Foi, que aí depois acho que nós fomos comer num restaurante alemão. Acho que foi sim. Aí o padre foi e contou para o João Saad a história das rádios, que ele fazia programa, a rádio, que tinha tirado, a Rádio Mantiqueira, que fazia não sei o que, né? Aí, bom, o João Saad falou assim, o que vocês querem? Aí o padre João falou assim, nós queremos comprar a rádio de Cachoeira Paulista. Não, ele me cutuca. Ele disse, então fala. Né? Quando ele perguntou... Nós queremos a rádio de Cachoeira Paulista. Ele pintou toda coisa, na hora do bombeiro. Cutucou e falou, então fala. Cara, ele tinha muito dessas assim, né? Então, você agora, não sei o que e tal. Aí o João Saad falou assim, ó, só um momento. Ele pegou o telefone, ligou, foi para a sala do lado, tinha uma sala do lado. Aí veio o Johnny, o filho dele, que hoje é o presidente do Grupo Bandeirantes, e o Fuad, que era o advogado da Bandeirantes. Ele voltou, aí disse, olha, o preço da rádio são 2 milhões. Aí o Luciano, que foi com a gente, era um homem de negócio, entendeu? Aí o Luciano falou assim, como que a gente pode pagar isso?
Aí ficou Isso não tendo nada, né? Nada. Tinha um tostão. Tinha um tostão. Aí o Luciano propôs, eu quero uma opção de 30 dias. Então, durante 30 dias, o Grupo Bandeirantes não podia vender a rádio para ninguém. E nesses 30 dias, nós tínhamos para tentar fechar uma proposta de 1 milhão de entrada e 5 prestações de 200 mil. Ele topou. Não sabe, topou. Aí tem uma revolução na renovação carismática. Entendeu? Porque era um sonho da renovação entrar nas mídias. Entendeu? Fazer Rádio coisa. era muito forte, né? Porque, cara, rádio era tudo. Poucos lugares tinham um programa de rádio. Entendeu? Muito forte. Então começa o negócio, montar a rádio do Senhor Jesus. Entende? E como que vai arrumar 1 milhão, cara? Assim, em um mês. Era muito dinheiro, né? Tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. Esse troço aí que eu falei do Cristo Atividade, não era bem Cristo Atividade, era uma bandinha que vai ser a base do Cristo Atividade. Nós fomos para Porto Alegre para arrumar dinheiro para comprar rádio. Então, como que começou um movimento para poder... Nacional. Um movimento nacional para arrecadar. O que tinha? Não era coleta. Porque a coleta, cara, se fizesse coleta no Brasil inteiro, não dava 100 mil durante um mês. Só para a gente entender a ordem de grandeza do negócio que vocês foram não dava, não dava, entendeu? Então, o que aconteceu? Dom Cipriano Chagas tinha no Rio de Janeiro uma revista que era da renovação. Chamava Jesus Vive ao Senhor. Era uma revistinha que rolava pelo Brasil afora. Simples, ele fazia lá na comunidade Emanuel, que era a comunidade dele. Com a revista, o Dom Cipriano começou a conseguir dinheiro. Ele foi o cara que deu o primeiro gravador de rolo para o Padre Jonas fazer programa de rádio. Entendeu? E deu o primeiro duplicador de fita cassete para a comunidade Canção Nova, para duplicar fita nos encontros, para ter como manter a Canção Nova. Então, Dom Cipriano era um cara de coração muito aberto. Aí ele fez uma campanha para comprar uma Composer. A Composer era uma máquina de escrever que imprimia a matriz para a máquina de impressão. Era um troço. Ela era eletrônica, cara. Nós estamos falando aí de máquinas manuais, coisas assim. E a Composer custava muito caro na época. Acho que era 200 mil. Era um troço de louco. E o Dom Cipriano fez uma campanha para comprar a Composer. Ele fez uma campanha assim. Ele dava assinatura remida da revista e o cara dava 10 promissórias, assinava 10 promissórias de R$1.000, 1.000 conto, não sei quanto que era, 1.000 dinheiros. E tinha uma outra campanha que o cara assinava por 5 ou 10 anos e ele dava 10 prestações de 500. Entendeu? Então, ele tinha um restinho de promissórias dessa campanha, pequeno. O que ele fez? Ele deu para a renovação as assinaturas da revista. Ou seja, ele bancaria a revista e a renovação, em nome do Padre Jonas, faria a campanha de vender a assinatura da revista. Tanto essa remida, como a outra de 5 ou 10 anos, que eu não lembro mais. 10 anos. Você entende? Então ele ia bancar o negócio para arrumar as promissórias. E aí saiu todo mundo pelo Brasil. A renovação se mobilizou, Brasil inteiro, esse movimento para poder ajudar na compra. Vendendo a assinatura da revista. Jesus Vive, para ter uma rádio que ia pegar no Brasil inteiro. Porque eles não pensaram que a Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista tinha 100 watts. Ela mal pegava em Cachoeira Paulista. Entendeu? Caraca. Mas era um sonho de uma rádio do Senhor que ia pegar no Brasil inteiro. Dá uma referência aí. Nós estamos falando de uma rádio de 100 watts. Municipal. Para poder alcançar o Brasil. Ela não pegava em cana. Tá, mas para alcançar o Brasil, teria que ser como? Tinha que pôr onda curta. Na época tinha onda curta. Entendeu? Então era o sonho. Quer dizer, a rádio que estava sendo adquirida não servia para o sonho completo. Não. Mas era uma concessão. Ok. Que o mais importante do que a rádio era a concessão. Era muito difícil. Tá. Entendeu? Bom, nisso aí, um dia antes de vencer um Vou lembrar de novo. Ainda estamos o casal em São Paulo.
Casaram em São Paulo. Ok. Tiago não nasceu Nasceu ainda. com a Cris grávida. Nós estamos pós-carnaval aí. Nós estamos... Chegando do carnaval com Cristo. Nós estamos na quaresma. Cara, Nós que estamos quaresma, hein? Nós estamos na quaresma. Olha as coisas Quaresma aí. de 80. Um dia antes de fechar um negócio com o João Saad, o Dom Cipriano tem 1 milhão em promissórias. Da campanha. Para 10 meses. Elas não são para agora. Ele vai no banco, porque Dom Cipriano, antes de ser monge, ele foi casado. E ele era fiscal de renda. Ou seja, ele tinha experiência de negócio, Manjava. de coisas assim, de se entender. Ele vai e negocia as promissórias com o banco e consegue 1 milhão. No dia seguinte a gente fecha um negócio da rádio. Está dentro do prazo de 1 mês que vocês pediram. Está dentro do prazo. Ou seja, nós estamos aí na semana pós-carnaval, na primeira segunda-feira, ganhamos 30 dias, ok? Tá. Aí, quando a gente volta na Bandeirantes um dia para fazer um outro negócio, eu, Padre Jonas e o Zé Amauri, que era um menino de São José, que ajudou também, filho do doutor Amauri, que ajudou muito a rádio também. Tá. Quando nós estamos saindo da Bandeirantes, o Zé Amauri encontra com o professor dele, né? O Eulógio, lembrei o nome dele. E começa a conversar e tal, e o Eulógio diz, não, eu estou na Bandeirantes agora, só que eu estou na Bandeirantes eletrônica. Né? Eu posso dizer, o que é Bandeirantes eletrônica? Ele disse, é uma fábrica de transmissores. Aí o padre, como que é? Porque a Rádio de Cachoeira tinha concessão para ir para 1000 watts. Ela podia ir. Entendi. Entendeu? Bom, aí vira, mexe, pinta, borda, quanto custa um transmissor, como que é, né? Quando falamos tchau pro cara, o padre falou assim, então, vamos comprar o transmissor? Cara, tinha 5 prestações de 200 mil para pagar, bicho. Só tinha conseguido 1 milhão, que o Dom Cipriano tinha Não pego tinha, das não tinha promissórias. outro. Tava assim, ó, não tinha. Acho que essa ótica do Padre Jonas, eu digo assim, ó, era uma fé que eu não daria o nome de inconsequente, mas era uma fé além dos olhares da natureza. Ou seja, Primeiro é uma dá fé. o passo, depois corre atrás. fé. Sabe assim, ó, isso tem a ver comigo, entendeu? Eu sinto que é isso que Deus quer. Vamos em frente, entendeu? Aí, ele decide que vai pôr 1000 watts. Né? Aí começa toda uma história, porque aí os 1000 watts não cabem no terreno. Né? O terreno onde está a torre, em Cachoeira, malemar cabia, porque a torre embaixo dela tem radiais, tem fios de 3 em 3, ou de 1 em 1 grau, não lembro. São 120, são de 3 em 3 graus, tem fios de cobre no chão. Não sei se hoje em dia ainda tem, mas naquela época eu usava os radiais. E não dava para pôr uma torre para 1 kW. Então, tinha que sair daquele lugar, não tinha lugar para pôr. Era onde isso? Isso daí é do lado do centro do Ditinho Macumbeiro, que tinha ali em Cachoeira. A torre era ali, cara. Era no centro de Cachoeira Paulista. Era um terreninho de nada, entendeu? Bom, começa a campanha para pôr 1000 watts na rádio. Aí... Mas ainda rolando a campanha para pagar 5 parcelas de 200 conto. Então é campanha sobre campanha. E assume a rádio e tem que manter a rádio no ar. Isso é uma marca do padre. A rádio tem forte, funcionário. Né? Mas é uma marca muito forte dele. Vamos dizer, é uma marca da obra até hoje, né? É a marca da obra. Até hoje. Aí, começa assim, ó. Em nome de quem vai sair essa rádio? Porque não tinha ainda, era só associação, né? CNPJ era Só associação, mas não era podia fundação. passar para associação. Ah, entendi. Aí, faz uma reunião na casa do Luciano Marinho, né, para ver em nome de quem vai decidir. E aí, resolve de pôr em nome do Faninho, que era um cara que ajudava a rádio, do seu João Dabu e eu.
Só que eu tinha aquele histórico de ter sido preso e julgado, que podia dar pau na hora de aprovar a rádio. E aí resolve, põe a Lu. Então fica a Lu, o Faninho e o seu João Dabu numa empresa que compra do Grupo Bandeirantes a Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista. Entendeu? E aí, como tinha feito isso, que eu não ia entrar no coisa, o padre diz assim: você não quer vir para Cachoeira Paulista para tocar rádio? Nesse dia, lá na casa do Luciano. A gente ainda está falando de Quaresma de 80. Estamos na Quaresma de 80, tá? E aí, nesse dia, resolve, vai, não vai, eu chego para Cris, o padre chamou para ir para Queluz, para montar a rádio. Ela grávida, né? Estava grávida. Aí decide que vai inaugurar a rádio no dia de Pentecoste. Ou seja, estamos falando 40 dias a Quaresma, Páscoa, 50 dias depois da Páscoa. Não, os 40 dias da Quaresma foi Já tinha 30 para engolido. comprar a rádio. Então nós temos 60 dias aí para inaugurar a rádio. Com transmissor novo, num local novo, com tudo. Começa aí a rolaiada, né? Aí, eu e a Cris mudamos para Queluz. Para Queluz inicialmente. Calma, ainda não. Aí deixa ela falar um pouco. Não, nessa hora, nesse momento, o Thiago está quase nascendo. Antes disso, como que é O Thiago nasce em abril. Como que é escutar isso? Assim, ó, o padre falou que a gente tem... É uma vida em São Paulo. Então, quando nós fizemos aquele encontro que nós estávamos falando de encontro nacional da Renovação Carismática Católica. Que foi em Queluz. Isso. Ali o padre fala muito sobre comunidade, que tinha só ali a comunidade Canção Nova em Queluz. E nós, já em São Paulo, a gente falava de viver em comunidade com aquele grupo da paróquia, o pai do Tiaguinho, as pessoas mais próximas. A gente tinha esse chamado, essa ânsia. Em Queluz já era comunidade de vida? Quem morava lá? Era. Eles tinham acabado de mudar para Queluz, há pouco tempo. Então, quando o padre vai falando, a gente vai conversar. Quando o Heraldo vai e tem aquela experiência com o padre de trocar música, nós fomos realmente para passar uns dias em Queluz. Passamos uma semana, né? E convivendo com a comunidade. Eles tiveram um encontro da comunidade, inclusive, eles foram todos para a sala de palestra, de reunião. Nós dois, com então, na época, Padre Mauro, nós que fizemos o almoço para toda a comunidade, participando mesmo. E ali, quando acabou tinha essa esse semana... negócio do chamado, entendeu? Quando acabou a semana, o padre... não é, vai, não vai. Aí o padre falou uma coisa assim. O padre e a Lu falaram assim, né? E aí? Vocês gostaram? Como diz assim, vocês vêm para cá? Vocês vêm para cá? Naquela época não tinha esse negócio do cara se inscrever, fazer caminho. Na verdade era o contrário, né? Então havia, já Pô, vem cá, né? cara. Vem trabalhar falta com a gente. Falta um. Então, já havia esse chamado, e quando o padre e a Lu falam, e aí, vocês gostaram? Né? Eu pego e falo para o Heraldo assim, eu quero pensar. E o Heraldo? Ele já estava com a mala pronta. Mas eu falei, eu quero pensar. Voltamos para São Paulo. Nada de novo. Aí eu falei assim, não, calma, eu tenho que botar meus pensamentos aqui na caixinha em ordem, entendeu? E aí conversamos e vimos... O padre falou uma coisa muito legal que vale a pena passar para as pessoas, que é uma história do padre Jonas, uma forte. Ele disse assim, padre, como que eu sei a hora? Porque quem forte, tem um chamado, o cara tem um chamado, mas ele não sabe a hora. Ele disse assim, é como num quartel. Você está em formação, o comandante lá na frente fala, esquerda, vou ver. Quando ele fala esquerda, você sabe que você vai virar para a esquerda. Mas se você virar antes, você é punido. Quando ele fala vou ver, você tem que virar. Se você não virar, você também sofre as consequências. Então fica atento
ao volver de Deus. Esse foi um questionamento que você fez com ele. Ele Então, passou para mim. então, mas Eu foi um questionei, você qual é a questionou. hora? Qual é a hora? Então, aí, né, nessa história, estamos lá pensando, e eu comentei com o Thiago, com o Heraldo, Heraldo, eu estou para ter neném. Eu estava já no final da gravidez, né? O Thiago nasce em abril. E Pensa, eu sou filho único. então, eu falei assim, eu tenho que esperar o Thiago nascer. Porque eu ia para Queluz, eu não tinha feito pré-natal em Queluz, eu não sabia como era o hospital em Queluz, eu não sabia nada. Eu falei, não, o neném tem que nascer, já está tudo certo, minha médica é de São Paulo, o hospital em São Paulo, então nós vamos esperar o neném nascer. Então ele vai para Cachoeira Paulista e eu fico em São Paulo, na casa da minha sogra. Porque nós tínhamos que montar a torre nova. A conta que a gente fez aí são 60 dias para montar. Um pouquinho Então, menos, quando ele eu acho. fala, nós vamos então para Queluz, aí o Thiago já tinha nascido, Tá, entendi. entendeu? E aí, só que Queluz nessa época não tinha um lugar para receber um casal com uma criança. Tinha o refeitório embaixo. Vocês são o primeiro casal Primeiro a casal. pisar na comunidade Não, como eu acho casal. que o Coisa morava lá já. Quem? Jacó. Não, Heraldo, nós somos Tinha o primeiro um casal que eu acho que já morava lá. Mas assim, não vou falar que eles eram café com leite, mas eles já eram da comunidade. Não, então, assim. a gente Eram, sim. com filho... Mas era diferente. Eles tinham filhos? Eles tinham 2 filhos maiores, Tá. tá? Mas aí vocês vêm com o Thiago recém-nascido. Recém-nascido. Só que não tinha um quarto para nós. Não tinha. Não tinha uma suíte, que dirá. Tinha um quarto do lado do refeitório, onde era o depósito de coisas da Canção Nova. Onde as camas velhas, os armários que não usava, as vassouras, as coisas, tinha esse lugar. Nós pusemos nosso colchão no chão para ajeitar o nosso cantinho, a nossa manjedoura lá com o Thiago. Aí vocês saem de São Paulo, acho que isso é muito bacana, porque assim, a gente tá falando de fé, né? Então vocês saem de São Paulo com uma vida estruturada, certo? Perto dos pais de vocês, Exatamente. com uma segurança, vamos dizer, uma segurança, né? Para vir para um lugar onde vocês não têm nenhum quarto e ainda mais com filho recém-nascido. Não sabia se ia ganhar dinheiro, Netinho. Eu tinha um consultório em São Paulo e trabalhava no sindicato dos condutores autônomos. Eu pedi demissão e o consultório... Para nada, não sabia. Tá bom, Não vou sabia quanto ia levar, ganhar, mas não a sabia se ia ganhar. intenção era levar para fazer atendimento gratuito. É um passo de fé. Aí, cara, É se lançar, né? eu fico, nesse meio tempo que ela não foi, eu fico em Queluz, né? Durmo em Queluz, mas vou com o meu carro todo dia para Cachoeira, para fazer as coisas de programação, que tinha que fazer a programação da rádio, e fazer o serviço da obra lá, entendeu? Porque aí nós tivemos que arrumar um terreno para colocar a torre nova, Com essas pra características colocar o que transmissor, precisava, tá? fazer uma casa de transmissor. Já não era mais um centro de Cachoeira Paulista, certo? Como o antigo, então Exatamente, teve que era trocar fora. tudo. Aí o Faninho deu um terreno da fazenda dele. O Faninho era um cara, era um fazendeiro, assim, ele já faleceu, mas um cara de um coração fora de série. Toda semana ele ia lá para o bairro dos Macacos evangelizar o carro dele. Ele e o Bira, pai do Marquinho, eles iam lá para o bairro dos Macacos evangelizar. E o Faninho era um evangelizador, um catequista mesmo. E ele dá um terreno para montar a torre. E aí era afastado da cidade, né? Já era mais... Eram 8 quilômetros da cidade, estrada de terra. E aí você vinha de Queluz, Ia você lá tocou pra- essa obra? Nessa época que você trabalhou, você tocou essa obra. Você veio para isso. Tocamos essa obra, mas tinha que tocar também um pouco a parte da programação. E Então, foi tudo eu feito tinha- com voluntários. Tinha um amigo que era da comunidade de São Paulo que fazia as vinhetas. 25 de maio, esse é o dia, então você faz as contas agora. Vai inaugurar no Pentecoste, dia 25 de maio, Sim. nós começamos a história. para trás, 25. É. Estamos em dia 5 de abril. Você faz as 5 contas de aí. abril, 5 de abril, Páscoa. 11 de abril, o menos Thiago nasce. 11 de... Caraca, é isso aí. O Thiago nasceu E aí, Não, nós todo mundo, as comunidades daqui de Cruzeiro, de Silveiras, ajudam a fazer a obra lá. Tinha que coordenar esse mutirão. Então, só
Mas me conta, quando compra a rádio continua funcionando com o que ela tem. Com o que ela Você já tem, começa uma programação uma normal. básica, começa a funcionar Dia sem 25 transmissor. vai inaugurar a nova Ok. programação. Tá, mas já com o transmissor novo. Com o transmissor novo. novo. Mas também Dia 25 de teve maio. dia da inauguração com o bispo, É, o transmissor. a missa lá no transmissor, E parari, aí, parará. Tal. e aí cai. Aí, no dia 24 de maio, tinha que trazer o transmissor de São Paulo para cá. Eu não tenho ideia do tamanho disso. Nossa. O transmissor é 2 geladeiras, Tá. tá? Ele é um pouco maior, metade maior que a geladeira para cima, mais meia, mais ou menos, de largura, das geladeiras grandes. Grande, tá? grande. E mais meia para o fundo, só que pesava muito. Entendi. Aí vocês prepararam, isso tem uma base, tudo O aquilo que você transmissor falou. ficou pronto na sexta-feira, E a inauguração era? sábado. E Não, ficou pronto domingo, em São desculpa, Paulo. domingo. É domingo. Domingo de Ficou pronto em São Pentecostes. Paulo. Pronto na sexta em São Paulo. Só que tinha que trazer de São Paulo para cá. Ligar, testar. Quem ia trazer esse transmissor? Nós não tínhamos caminhão, não tinha caminhonete, não tinha nada. Pesado, deve ser, né? Pesado. Aí, conclusão. Liguei pro meu pai. Pai, eu preciso trazer um transmissor daí para cá. Ele disse, ó, vou arrumar uma caminhonete emprestada e eu levo. Quando meu pai viu o tamanho do transmissor, uma Kombi daquelas que era aberta, Aberto. que amarraram tudo e tal, meu pai veio na Dutra a 20 por hora. O coração disse, pô, se acontece alguma coisa com esse transmissor, tudo do Senhor vai tudo pro chapéu. Meu pai chega em Cachoeira na sexta noitona, né? A gente vai, descarrega o transmissor lá na fazenda do Faninho, e no sábado vem o engenheiro da Bandeirantes para fazer a ligação, né? E seu Lá pai pro- passa mal. Meu pai tem uma crise de coração por causa do nervoso disso daí. Nervoso da De viagem. vir de São Paulo aqui, É. com essa responsabilidade. Ele né? tinha um problema de coração monstro, né? Algum podcast para frente a gente fala dessas coisas aí. Aí levamos o transmissor. Bom, começa a ligar o transmissor, ligar os cabos, tal, porque é complicada a coisa, entendeu? Tal, Vocês tinham não sei o feito quê. a base. Aí tô eu e Latuf lá na torre lá. Nós estamos aí falando de umas 8, 10 horas da noite, por aí e tal, né? Aí, pá, liga. Cara, a hora que você vê a rádio dá um tiro, cara. Aquela rádio pipoquinha, de uma hora para outra, um tiro numa coisa lá. E pá, pum! Dá um estouro no transmissor e para. Caraca. Caraca. Aí eu já fui abrindo, né? A parte de válvula, coisa assim. O Latuf diz, não mexe nada. Eu fiquei meio assim, disse, caraca, o cara dá um pau desse, o cara não sai mexendo para procurar o que é, né? Ele disse, vamos pensar em tudo que pode acontecer e quais as soluções para a gente escolher a melhor. Nisso o cara tinha montado e tinha ido embora. Não, ele estava lá. O técnico estava lá. Estava lá, o engenheiro. Era o engenheiro da Bandeirantes, era o mais top de lá. Aí, cara, essa foi uma lição de vida para mim. Na hora de um problema, analisar todas as soluções e escolher a melhor. As possibilidades. Exatamente. Avaliar Aí a foi, situação. abriu, pá, descobriu o que era, deu um jeito na peça, não tinha outra para trocar, deu um jeito nela, pá, funcionou tudo. Aí no domingo, pá, e vai fazer a missa, não sei o quê, pá, e o transmissor ligado, tudo lá, todo mundo lá, o bispo vai, abre a porta de trás do transmissor para Pra abençoar. Brrr, cai a rádio do ar, porque a porta do transmissor ela tem uma chave, não, um switch que desarma tudo. Porque Segurança. Ali, naquela época, hoje acho que é tudo transistorizado, mas naquela época as válvulas tinham acho que 10 mil volts, no coisa, sei lá quantos amperes, era uma coisa de louco, entendeu? Matava, um transmissor matava naquela época. Quem era o bispo nessa época? Dom João não? Dom João Hipólito. Aí põe a rádio, aí nessa noite do sábado pro domingo, eu vou para Queluz. Eu vou ouvir na rádio, né, cara?
caminho afora de Queluz ouvindo a rádio. Nossa Senhora, um júbilo espiritual, glória. No domingo, então, tem a inauguração e depois tem um almoço. Tinha uma foto do almoço, eu mandei uma aí. Tem uma foto da galera toda sentada almoçando. Essa era, numa mesa lá comendo. Comemoração que a rádio entrou no ar. Duas coisas, tem essa foto e tem uma outra foto muito legal. Deixa o Bruno pôr essa aí, depois a gente vai pedir para ele colocar uma outra. Aí foi todo mundo do seu Raimundo lá pra canção. Uma mesona comprida. A galera tá toda sentada. Vamos ver. Só mais um momento. Só mais um momento. Mas aí tem esse almoço. Né? Tá aí? Só que aí meu pai é internado, né, bicho? Meu pai fica ruim com esse troço todo. Não tá aí a foto? Eu prometo trazer depois, se não tiver aí. Bom, só que aí tem um problema. O transmissor de Cachoeira Paulista, quando era lá na cidade, do lado do transmissor tinha uma casinha, onde morava o Gil, que era o cara que cuidava do transmissor. Ele ligava de manhã, se caía durante o dia ele ligava, e à noite ele desligava. Só que lá na fazenda do Foninho, não tinha a casa do Gil. Aí o Gil continua morando lá no terreno do coisa, e aí o meu carro, o Célio, que era técnico da rádio, o Célio trabalhava de madrugada no hotel, de manhã ele pegava o carro, o meu carro, ia lá para a fazenda, ligava o transmissor e voltava. Se durante o dia caísse a coisa, ele pegava o meu carro. Porque era longe, né? Era longe, estrada de terra, tudo esburacada e tal. Não tinha carro a rádio. Tinha o meu carro e o carro da Lu. Entendeu? E a Lu morava em Queluz. E aí, no começo, quando a gente mora um tempo em Queluz, só que aí inaugurar a rádio e tem que vir para Cachoeira. Porque a rádio exige, tem programação, tem essas coisas todas. Conclusão, nós fomos morar na casa dos outros de favor. Aí já em Cachoeira. Eu, a Cris e o Thiago. Na casa do Faninho, primeiro. Na casa do Faninho, moramos um tempo. E depois moramos na casa do seu João Dabu. Né? Então você pensa assim, um casal de São Paulo, com a vida, o filho de um pai e uma mãe, de um filho único que sobreviveu, de 4, tem um filho, e aí o sonho é ver o filho realizado profissionalmente, com a sua esposa, e um neto maravilhoso. Ele vai embora de São Paulo. Imagino, por causa de um bebê. Para não ser nada. Um neto. Para não ser nada, não sabia o que eu era. Eu não sabia quanto eu ganhava. Não sabia. Um cara que larga tudo. Então você vai processando aí, na cabeça do meu pai, o que está acontecendo, e da minha mãe. Entendeu? Então, quando a gente vai morar de favor na casa dos outros, é uma experiência única na nossa vida. E foi muito boa. Nós tivemos casa própria. Porque nós fomos tratados muito bem tratados. Não tem uma história, acho que é seu pai ouvindo a rádio na Dutra? Uma história do seu pai ouvindo a rádio na Dutra quando estava no ar. Isso está no nosso registro do livro lá. Tem uma história, mas eu fico imaginando, assim, dá um arrepio só de pensar, porque pensar em sair de uma cidade, né, como São Paulo, onde até a evangelização para vocês lá estava estruturada. Tudo. A evangelização estava estruturada. Né? Vocês tinham lá a semana de vocês organizada e vinham para a comunidade, cara, tinha as pessoas que a gente amava. E aí vem para cá, para Cachoeira Paulista. Onde não conhecia ninguém. Com um filho recém-nascido, sem ter onde ficar, cara, morando de favor. Pensa assim, o sonho de todo casal é ter o quartinho de nenê, o berço dele, com as coisas, tudo isso. Nós abdicamos tudo isso, entendeu? E aí depois, já vem minha irmã, meu cunhado, e a gente vai para Cachoeira, né? Eles mudam para Cachoeira arruma uma casa, também. Vem minha irmã, meu cunhado, ela com os 2 meninos, o Danilo e o Felipe, aí a gente morando na mesma casa. E aí passa mais um tempo, vem meu pai e minha mãe. Aí eles vieram. Aí mora na mesma casa os 3 casais, com os 2 filhos, mais o Thiago nosso, e mais
o Peixoto, né? Peixoto, a Peixoto é A Isabel. a Isabel Cortez. O Peixoto. O Peixotão mesmo. É. Peixoto. E- Peixoto é do 00. O Peixoto e a esposa, né? Na época era A namorada. Heloísa, era Heloísa namorada dele, na Heloísa. época, né? Que é da Canção Abel Nova. Cortez. É. Elzinha veio também de começo? Não Logo lembro de mais. começo, não. Aí Acho que tá tinha umas meninas e umas... a Joana e aquela outra menina. Odete. Odete, é. É. Então morava tudo na mesma casa. E a gente tinha tudo em comum. A Mas aí já era família, né? Aí já era família, né? Mas Mas todos era também da comunidade, caminhada. era- então, Era a Padre casa Jonas da vinha- comunidade Canção Nova em Ah, Cachoeira ok, Paulista. não era a casa de vocês, é a casa da Era. comunidade, mas aí tava os três casais, né? É. Tava os 3 casais, a gente, é assim, Aí quem assinou era o a casa contrato que da casa mantinha as fui eu. portas abertas, né? Porque, A porque casa da comunidade matava meu nome. que Né? a gente pagava aluguel, a gente comprava, sustentava A a gente casa. assumiu, a gente assumiu a casa, é. Então, era uma o padre vinha toda semana, ele passava um dia com a gente em Cachoeira e celebrava conosco, né? Padre Jonas. Toda semana. Nessa época o padre morava em Lorena? Não, Não, morava em Queluz, tá, em tá. Queluz. Tá. Ele vinha toda semana e fazia esse circuito todo. E aí, putz, tem tanta história, né? Tinha... Tem. Ô, Tem Cris, muita coisa. mas esse se lançar, a gente falou de um passo de fé, né? E aí, aquela nossa história lá do outro episódio, né? De o primeiro lugar na minha vida é Deus. O sim de uma esposa, primeiro grávida e com filho recém-nascido, muito mais do que seguir, né, a decisão do Heraldo, é óbvio que isso foi de comum, mas esse chamado, onde é que você foi buscar, eu não sei se a palavra seria força, não, mas, e nem certeza, porque fé é o oposto da certeza, né? Onde é que você buscou inspiração para poder sustentar isso? Porque a gente já falou, sair de São Paulo, com uma casa estruturada, com um quartinho de bebê, onde você podia criar o seu filho com todo conforto, com o apoio dos avós, né? Dos dois lados, com toda a estrutura. E aí você abrir mão disso por causa desse chamado, como que foi isso para você? Você já deu a resposta. É um chamado. Porque muitas vezes o espera um pouquinho, quem falou fui eu, né? Porque eu não queria fazer nada com precipitação. Sim. Eu punha bem meu pé no chão e quando eu disse, ok, nós vamos para Cachoeira Paulista, eu sabia o que eu estava abrindo mão, eu já sabia de tudo. Ele não tinha medida do que ia passar. E eu tinha certeza que aquele era o meu chamado. Eu tinha certeza que, a partir daquele momento, onde eu estava já não era o meu lugar. Top isso. Então, vamos fazer assim, com muita convicção, com muita certeza, com alegria no coração. Tanto nós, como minha irmã, com o marido e os filhos, minha mãe e meu pai, nós saímos de São Paulo com alegria no coração, felizes, porque a gente estava respondendo um chamado, ouvindo uma voz de Deus dentro de nós. E assim nós fomos para a Cachoeira Paulista. E aí a Canção Nova, a comunidade Canção Nova em Queluz mantém, e vocês vêm para cá, e o que tem de Canção Nova em Cachoeira Paulista? Nós. Nossa casa. Essa casa aí. É a única casa E que a tem uma rádio. Canção Grande de Nova. Campo. E a rádio. Então talvez seja exatamente isso. Primeiro casal em Cachoeira Paulista, Ah, sim. Canção Nova, são vocês. O primeiro humano fui eu. Primeiro humano. Como Canção Nova é vocês. E aí, teve uma ala da cidade que não aceitou isso. A princípio, se Porque- sentiram lesados, né? Como que Que a rádio era deles, de repente a rádio algo não é arrancado mais da cidade e tal. deles, né? Eu ouvi poucas e boas, cara. Porque nessa época você era o representante da obra ali. Então, Exatamente. né, não era nem o padre, né? Ali era você. O dia a dia do funcionamento da rádio, o dia a dia era Exatamente. seu, né? É. E aí tinha essa casa e o padre vinha celebrar com vocês? Ele ia
quando ele ia para Cachoeira Paulista, ele ficava em casa. Ele celebrava lá. Onde era essa casa? Na Bernardino de Campos. Tá, não tem mais o Lojão, né? Bernardino de Campos? É a rua... Atrás do fórum. Sai da rua onde era Codimuc na esquina e vira direita, né? Isso, Lojão, isso, né? Isso. Era aí ali tem na o esquina fórum do lado Lojão. esquerdo, a E praça. a rádio já era ali em cima. No outro quarteirão. Não, Ah, a rádio era em frente do lado ao da teatro. rodoviária velha. Entendi. Em frente ao entendi. teatro de Próximo Cachoeira. episódio eu vou Ó, trazer. Marechal eu Deodoro quero- 65. Eu quero trazer no próximo episódio. Tem uma foto que a gente tem lá do terreno de cima. Não tem nem a rádio. Não. Eu tenho essa foto aí, eu vou providenciar pra gente colocar no próximo episódio. Tem a estradinha, na verdade acho que é só uma servidãozinha pequenininha. Uma servidão. Sai lá naquela caixa caixa d'água. Não tem nada nenhum dos dois lados. Nada. Não. Eu tenho essa foto, eu vou trazer no próximo episódio, quando a gente for conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas aí então, vocês moram numa casa ali no centro de Cachoeira Paulista, a rádio também continua na cidade, não é a rádio lá de cima. E quando é que a rádio lá de cima vem? Aí já é outra história. Então, aí primeiro nós temos que resolver o problema da torre, né, mano? Porque meu carro tá indo pra lá todo dia, o carro tá tudo esbagaçado já, né, irmão? Entendi. Tá, mas E aí, o Gil... O liga e desliga, Gil- o liga e desliga era via carro Heraldo. O liga e desliga... Que carro que era? Conta Era pra- um Fusca bege, Então, 1.300. então a gente tá falando de todo dia tinha um Pelo menos duas vezes na roça lá e voltar. lá na fazenda do como era o Do nome? Faninho. Do Faninho. Aí, a gente resolve comprar uma charrete pro Gil. Uma charrete. Uma charrete. O Gil morava lá. O Gil Não, morava no centro da na cidade. Torre Antiga. Onde era a Torre o Velha. Gil- tá, entendi. Ele morava no terreno que E era a, do João Saad. e a fazenda lá tinha alguém? Lá em cima onde era o transmissor? Não, tinha só a cocheira lá onde tinha. Era só o transmissor. Era o transmissor. Não tinha ninguém morando, olhando do lado, nada. Nada. Caísse a rádio, tinha que meter Tinha o pé que- pra lá. Tinha que ir lá. Tinha que ir. 8 km de Fusca bege. É. Além disso, tinha um tal do Link, que mandava o som da rua Marechal Deodoro para lá. E esse Link dava pau. E às vezes não tinha como, cara. Tinha, vamos dizer assim, ó. Agora, tá? Parou o Link. O que vai fazer? O som não ia da cidade para o transmissor. Hoje é Ctrl-C, Ctrl-V, manda o link de novo. Hoje- é assim? Na época, tinha que desmontar a mesa de som, pegar os toca-discos que tinha para pôr, levar para lá as cartucheiras que tocavam as propagandas, as coisas e tal, montar lá no transmissor isso tudo aí, tirar o link, levar para São Paulo, esperar o cara consertar, voltar com o link, montar, desmontar o estúdio que você montou lá, montar de novo na cidade. Você montava lá em cima para não ficar parado. Lá em cima não. É, porque lá tinha que no cumprir Faninho. contrato. Lá em cima, lá na fazenda. Tinha que montar lá para não Comprou ficar a parado. rádio, Isso nós mas os estamos falando. contratos de propaganda tinha que rolando. No cumprir. começo tinha. Isso daí era só o Heraldo que fazia. Então você põe aí pelo menos 2 noites sem dormir, 2 E dias. dava pau direto isso? Dava. O link deu muito pau. Deu muito pau. Então, tem. A gente vê tudo funcionando hoje. A gente vê a luz, né? A gente vê a luz. O Padre Zezinho diz, não tem luz sem cruz. Então, essa parte da cruz aí, então muitas vezes a gente ficou sem dormir, trabalhando direto, assim. Para manter a rádio ficar no manter a ar. rádio no ar. Por quê? Porque era um chamado, Netinho. Não era simplesmente uma rádio onde você tinha obrigação com o dono, com a diretoria. O dono era o Senhor Jesus, cara. Então, você tinha um compromisso de vida. Você Não deu era a com- vida por ele. Não era por com aquilo. pessoa. Você tinha deixado tudo por causa dele. Não fazia nenhum sentido você não cuidar do que era dele assim. obrigação Né? manter aquilo no ar. Entendeu? Então, a responsabilidade era muito maior. Nos primeiros anos aí, a gente está falando de 80, né? 81. 81. E aí a rádio funciona desse jeito. Funciona assim. Aí resolve que precisa, que o estúdio da rádio tinha gambá, cara, tinha rato no estúdio, entendeu? Você estava gravando, passava gambá no coisa assim. Era aqueles pisos de madeira que embaixo tinha Oca. porão. As casas eram assim. Era. Muito porão. Então, e aí o João Saad queria, porque a gente estava lá de favor, não estava pagando aluguel, entendeu? E aí tinha que
arrumar um lugar. Aí começou a procurar uma casa para fazer. E aí a gente já tinha comprado lá em cima. Só que era meu sogro, que era o majoritário, ele deu um terreninho para nós, para fazer a nossa casa, e um terreno para Maria Ângela, a irmã dela, para fazer a casa. E aí eu pedi para o meu sogro se ele podia dar um terreno para fazer a rádio lá em cima. Tá, primeiro ele começa a organizar a vida de vocês e ajudar, aí já era onde eram as casas, né? Isso, mas Na aí não casa tinha de nada vocês, construído tinha nada. ainda. Porque na Do verdade... lado esquerdo também não tinha nada. Tinha nada. Ali era vazio do jeito. Eu Tudo. preciso achar essa Tava foto, eu vou trazer no tudo próximo pra vazio. galera ver, no próximo episódio como era. Então, ó, aí, quando eu falo de fazer a rádio lá, a Lu diz assim, não vai dar certo. Por quê? É muito longe da rodoviária. Porque o pessoal vinha na rádio fazer programa, vinha de Lorena, E era pertinho de ali. Cruzeiro, Pra era do visitar lado da a rádio, rodoviária. E lá em cima era longe, tinha que subir o morro inteiro. Ele falou, não vai dar certo fazer aqui, porque é muito longe da rodoviária. Eu disse, mas é o que nós temos, né? E aí fizemos um projetinho, um predinho pequenininho lá, tal, não sei o quê. Quando ia começar a construir o predinho lá, o padre Eduardo veio aqui. Cara, vai fazer um estúdio, sem estúdio de televisão, e tal, não sei o quê. Conclusão, mudou o estúdio, que era lá embaixo no terreno, para a parte de cima, onde foi o primeiro prédio da rádio realmente, entendeu? E aí construímos também com mão de obra voluntária. O começo da Canção Nova todo é feito com mão de obra voluntária. Gente daqui de Cruzeiro, né, que nós estamos em Cruzeiro hoje, e gente de Silveiras, Lorena, que doava o trabalho para estar E aí lá. essa rádio, que ano que ela é construída? Aí Aí a nós gente já tá falando mais estamos pra em frente. 81, porque assim, ó, eu sei porque 80 o Thiago nasce, 81 a Érica nasce, 82 a Thaís nasce, entendeu? Então, os 3 rebanhões, os 3 primeiros eu passo grávida, todo rebanhão. Tem um troço legal aí nessa história também. Então, aí, tanto que a rádio, o Danilo, ele ia com o Heraldo, ele tinha o que, seus 4 anos, ele ia junto com o Heraldo ajudar a fazer a rádio, construir a rádio. Eu lembro, eu vou tentar puxar na minha memória porque eu era muito novo, mas eu lembro, porque a minha família participava dos rebanhões aqui em Cruzeiro porque era do lado da minha casa. Eu lembro, eu não vou saber dizer ao certo, mas de alguma profecia, de um desenho que o seu Eli, aqui de Cruzeiro, fez no fundo de um rebanhão de 82, eu acho, que era exatamente um transmissor no fundo do palco, com uma... E eu lembro que o padre deu até esse testemunho, que foi muito surpreendente isso. Eu não vou me lembrar o certo, mas eu lembro que eu vi esses dias essa foto, porque o seu Eli que fazia os painéis do fundo dos rebanhões aqui em Cruzeiro, pai do Bruno. Ele que fazia os painéis, todo ano ele ia, porque eu participava, sempre estava vendo ele fazer lá. E aí eu lembro que ele fez alguma coisa de uma torre ou um transmissor, que depois o padre partilhou, que era uma profecia e tal. Se eu não me engano foi 82 ou 83, mas já era muito forte aqui em Cruzeiro a campanha para ajudar a Canção Nova nesses anos, era muito forte. Cara, né? e uma Kombi de gente. Era muito forte. Daqui, carro eu lembro daqui, das né? pessoas daqui, o seu Luiz Paulo era uma das pessoas que mais eram engajadas, a Selma, que era também Denise do Luiz Luiz Paulo Paulo estava sempre junto. É. Eu lembro diversas vezes de estar com meu pai e com a minha mãe, a gente ia participar em Queluz das coisas. Darcy, Dito do Dengo. Muita gente, né? Então, quer dizer, nessa época tinha muita ajuda, né? E eu tô falando de ajuda braçal, né? Braçal. Era a pessoa Pega pra trabalhar, capar mesmo, pega mesmo vamos para lá, poder vamos lá. fazer acontecer, né? A mão de obra era muito pauleira mesmo. Então, eu vou só voltar um pouquinho aí, porque depois do Carnaval do Povo de Deus, a gente já estava aqui. E aí, quando foi o outro ano, eu contei uma história para o padre. O meu pai, em São Paulo, tinha essa mania de ajudar todo mundo. E o meu pai foi ajudar o Desafio Jovem de São Paulo. O Desafio Jovem é uma obra evangélica de recuperação de dependente químico. Lembra do David Wilkerson, Foge, Nick Foge, A Cruz e o Punhal? A Cruz e o Punhal, eu lembro. Então, o Desafio Jovem nasce com o propósito do David Wilkerson. E meu pai começa a ajudar o Desafio Jovem. E aí, a tia Arlete, na época, cara, eles viviam uma condição muito ruim.
Então meu pai começa a ajudar. E ela pede para meu pai ser presidente do Desafio Jovem na época. Então era uma obra evangélica, tinha um católico de presidente. E nessa época tinha um missionário no Desafio Jovem de São Paulo. Um cara doidão, no Ministério de Música. E ele, cara, ele montou uma bandinha. E ele fazia assim, ele conseguiu comprar som, entendeu? Ele tocava primeiro em igreja, tudo quanto é igreja. Era uma banda de um tipo de um rock pop, só que com músicas chocantes para o meio evangélico, entendeu? E ele começa a fazer um trabalho na rua. E meu pai fala para ele assim, Janires, o nome desse troço é Rebanhão. É daí que nasce a banda Rebanhão evangélica, na sala da minha casa. O Janires, que tinha essa banda em São Paulo, meu pai fala para ele que o nome é Rebanhão. O Janires depois continua a história com a gente, aí o Janires muda para o Rio, e aí o Rebanhão vira aquela banda grande que foi, né, com o Carlinhos, com o pessoal. Mas ninguém sabe a história do começo do nome. E aí eu falo para o Padre Jonas, isso que o senhor faz é um rebanhão também, de juntar as pessoas do rebanho, as ovelhas que vêm. Foi daí que surgiu o nome, de manter o nome do Carnaval do Povo de Deus de Rebanhão. Não tinha lugar nenhum no Brasil. Não, eu lembro que aqui em Cruzeiro... O Carnaval. Era havia ônibus de Brasília, Sim, havia ônibus do eu Brasil lembro da inteiro. Argentina aqui em Cruzeiro. Porque eu lembro que eu era novinho e assim, a gente tá falando de 82, né? 82? É por aí. O primeiro Carnaval do Povo de Deus foi em 80. Mas eu acho que aqui em Cruzeiro, nessa época, era muito novo, mas eu lembro que o pessoal fazia uma campanha para o pessoal que morava perto aqui do campo, para sempre acolher alguém, porque não tinha hotel. Então. Não tinha. Eu lembro de um ano que teve 12 mil pessoas. Isso era um absurdo, assim. Era um absurdo. A quadra era muito cheia, assim, era muito, muito, muito cheio. E era muito especial. As minhas lembranças dessa época de Rebanhão, eu já lembro um pouco mais para frente do Eugênio. Aí já é outro time. Já é a galera da frente, né? Nelsinho, a galera já um pouco mais nova nesse sentido aí de acompanhar o padre. Mas aí vocês, além da rádio, além do trabalho com a comunidade, né? A gente falou do trabalho, porque agora deixou de ser um trabalho de evangelização, vamos dizer assim, para ser um trabalho braçal, de construção. Em paralelo a isso, quando termina a rádio, vocês tocam a rádio e continuam acompanhando o padre nas missões, tocar, evangelizar? Sim. Então, por exemplo, tinha a bandinha que tocava no Rebanhão, né? Aí o padre Jonas bolou um troço para ajudar, porque aí, cara, além das 5 prestações de 200 mil, além do 1 milhão do transmissor, que custou quase 1 milhão para a mudança lá do coisa, tinha que manter a rádio. Energia, água, funcionário, tinha o dia a dia da rádio. Então tinha muito custo. E aí eu bolei, junto com o padre, o Clube do Ouvinte Canção Nova, né? Então o Clube do Ouvinte tinha ouvinte no Brasil inteiro que não ouvia a rádio. O clube é bem antigo, né? Mas que mandava contribuição mensal. Então, Netinho, eu vou falar para você, cara, a fé, a Caixa Postal 15 de Cachoeira, que deve ser até hoje da rádio, né? Ou da fundação, eu ia todo dia de manhã ver se tinha algum vale. Como é que chamava aquilo? O cara mandava um papel, você dava o papel e pegava o dinheiro. Era um vale postal, não lembro o nome daquilo. Assim. Para ver se tinha para pagar as contas do dia, cara. Todo dia. Providência mesmo. Na Canção Nova, a gente rezava pelo almoço, nessa época. O meu pai, ele pegava aquela Kombi da Dirce lá, que ele pegou, numa sexta-feira por mês, ele ia no Carrefour, na época já tinha Carrefour. Pegava os 10% do Senhor Jesus, não, mais que 10% do Senhor Jesus. Aí é outro. Ele fazia uma compra do mês da Canção Nova e levava para Queluz, entendeu? E aí mantinha, cara, as meninas não tinham absorvente, ele levava tudo, entendeu? Aí na segunda-feira, meu pai devolvia a Kombi para Dirce com a nota fiscal do Carrefour. Aí ele falava assim, quanto você vai dar nessa nota? Aí ele ia outro cliente, ele falava assim, ó, dentro da sua firma, ninguém bate na porta para pedir esmola ou ajuda. Eu sou o cara de Deus que vai te ajudar a ajudar alguém.
quanto você vai dar nessa nota fiscal aqui? Top. Entendeu? Ele falava assim também: hoje eu estou te dando a chance de ajudar alguém. Quanto que você não vai tem. Acho que tem uma foto, acho que do pai do Heraldo aí com as crianças. Vamos ver se essa tem, né? Vamos ver se eu coloquei no episódio. Você tem uma foto aí. Achar. Não, ela tem. A gente passou por ela aí, tem algumas fotinhas aí. Então, durante muito tempo. É o Thiago e a Érica. Imaginei. Eu estava grávida da Thaís. Durante muitos meses, manteve a Canção Nova em Queluz assim, e ajudou a nossa casa de Cachoeira Paulista também. Entendeu? Então, foi uma das coisas que era providência. E aí, cara, para pagar essas contas todas? Aí, Deus é bom, cara. Tinha um programa de rádio que uma pessoa aqui de Cruzeiro pagava o programa. Seu Sebastião Pinto, é isso? Sebastião Pinto. Que tinha uma loja de roupa ali na praça. A casa, não lembro. Ele pagava 25 mil dinheiros por mês. Esses 25 mil pagava a folha de pagamento. Você tem uma ideia? A importância que tinha. Tinha uns cacarecos mais de propaganda, assim, mas esse era o mais pesado. Mesmo era o que ele... É o que ele colocava. Ele cantava seresta. Então não, assim. São Sebastião, ele é famoso aqui. Ele é o compositor, se é o mesmo. Deve ser. Ele é o compositor do Índio de Cruzeiro. Isso, ele mesmo. É, o compositor do Índio de Cruzeiro. E ele ajudava muito na. Não sabia disso, ó. Interessante. Aí, o padre Jonas chega um dia para mim e disse assim: então, nós vamos pôr o senhor à prova. Eu disse: o que foi, padre? Vamos tirar a propaganda do ar. Eu pensei, quer dizer, você tinha a folha, a folha garantida. Eu vou mostrar uma foto do Heraldo arrancando os cabelos depois que o padre falou isso. Tem uma dele aí na mesa, de administrador, mostra aí. É ele sentado numa mesa, olhando as contas, e o padre falou para ele que você quer ver. Vamos ver se eu acho essa foto. Essa eu guardei. Aí, ó o Heraldo, tentando agora. Cidinha, secretária na época. O Heraldo tá sentado aqui, ó. As contas aqui, como é que eu vou fazer? Como é que era na época? Ele tava aqui, como é que eu vou fazer agora sem os 25 mil? Pensando ali. Olha, cara, eu vou te falar, isso daí era uma novela mesmo. Era uma novela. Vendo da onde que ia tirar, da onde que ia pôr, o que ia fazer. A Cidinha, ela era do financeiro da rádio na época. Ajudou muito. Esse prédio é onde? Esse é na Marechal Deodoro 65. Onde tinha gambá. Onde passavam os gambás. Essa janela aqui dava para um corredor, não tinha nada aqui. E tinha uma portinha que dava para outro corredor, assim, uma portinha de vidro só. Então, a aventura financeira, eu aprendi muito com o Padre Jonas, cara. Depender do Senhor. E tem um trecho de... Acho que eu vou dar... Agora eu que vou dar um spoiler, né? Porque tem um livro para sair que a gente está tentando editá-lo há muito tempo, né? Mas eu tirei algumas frases desse tempo aí. Tem uma frase que você diz que é assim, ó: eu só sabia que Deus me chamava, e isso era o suficiente. Quando a gente responde a esse chamado, o resto Deus faz. Quem falou isso foi eu mesmo. Sim, senhor. Netinho, você já ouviu falar de multiplicação dos peixes, né? Dos pães e dos peixes? Sim. Já, né? Tá. Você já ouviu falar de multiplicação dos ovos? Não. Não? Aconteceu. A Casa de Cachoeira Paulista, que na época era vamos falar, a casa que recebia todos que iam conhecer a Canção Nova, visitar, né? A Rádio Canção Nova. E nós que administrávamos a casa, a gente que fazia. Muita gente queria ir à Cachoeira conhecer a Rádio Canção Nova, a rádio do senhor, né? Então, e a gente tinha, assim, o dinheiro bem contado, porque quando eu trouxe... Meu pai era dentista. Meu pai deixou o consultório dele lá em São Paulo, vendeu e aposentou, né? O meu cunhado era dentista. A minha irmã, dentista. Deixaram o consultório. Eu, dentista. Eu resolvi levar meu consultório, mas o meu consultório foi para Cachoeira Paulista para atender com gratuidade
as pessoas carentes. Então, não havia intenção de se manter, entendeu? Financeiramente. E aí, a gente tinha falta de dinheiro. Faltava dinheiro. Então, cada um que podia, meu pai com a aposentadoria, e aí nós montamos o consultório, tivemos que trabalhar no consultório, porque nós tínhamos filhos, tinha que sustentar, né? E fomos, cada um colocando na caixinha comunitária, ninguém tinha o seu próprio dinheiro, punha na caixinha comunitária. E aí minha mãe era responsável pelo almoço, pela cozinha, e cada um tinha suas obrigações. E um dia, nós estávamos lá, não tinha como, não dava para pôr carne todo dia na mesa. E aquele dia era o dia dos ovos. Arroz com ovo. E salada. Roscovo. Então, aí, tinha quem todo dia comia, e aí a minha mãe recebeu a visita do sobrinho dela. Não foi bem. Calma, tá. Chegou o... Ainda... Vou chegar eu. Deixa a câmera neles, deixa neles. Chegou o sobrinho do meu pai com a esposa e 2 filhas. Aí chegou o pessoal da rádio. Agora fala. Porque como ia a gente visitar, na hora do almoço tinha um programa de oração. Eu estou no meio de vós. E nesse dia tinha vindo visitar a rádio o Neymar de Barros, o Arthur Miranda e mais um cara que eu não lembro, os 3. E a gente não tinha grana na rádio para ir almoçar no restaurante. Tinha que comer lá em casa. Tinha que ir lá em casa. Aí levei mais os 3 para lá. No dia do ovo. Quando chegaram os 3 da rádio, minha mãe já ficou assim, né? Quando chegou o sobrinho, a minha mãe falou, não vai dar. Não tem. Porque quem tinha, que tinha o ovo lá, não dava, de jeito nenhum. Contado para quem... Aí, minha mãe aflita, pegou, colocou a panela lá no fogão, foi fazer mais arroz. Ela vai refogar o arroz, quando ela olha, faltou gás. Acabou o gás. Quem era responsável para manter o gás era o Maurício, ele tinha esquecido. Acabou o gás, não tinha como. A minha mãe tinha pedido para alguém comprar o ovo, não chegava o ovo. E a minha mãe, meu Deus, me ajuda. Minha mãe começou a rezar, o que eu vou fazer? Que vergonha, nós não temos ovo para servir. E a minha mãe correndo para cá e para lá. Aí a esposa do sobrinho do meu pai, né, chegou assim, tia, por que a senhora está tão angustiada e preocupada? Vem comer conosco, tia. Olha, todos já se serviram, já colocaram ovos no prato. Todo mundo está servido e está sobrando, tia. Wow. Minha mãe falou, não tá, de jeito nenhum. E quando ela chegou ali, onde estavam as pessoas comendo, ela olhou, tinha gente com 2 ovos no prato, tinha todos se servido, já estavam servidos, e estava sobrando ovos. Então, no livro da minha mãe, ela fala, a multiplicação dos ovos. E a gente arrepia, né? A gente tem que fazer uns 5 podcasts para contar a vida da Terezinha também. Porque tem muita história, né? Muita coisa. História. E aí, a base, né, do que vocês viveram é muito forte. Quando ela foi fazer o arroz, que ela colocou a água e acabou o gás, tudo, ela colocou a panela dentro do forno, assim, né? Quando tudo acalmou, falou, nossa, a panela. Ela foi pegar o arroz cozidinho, prontinho. Ela falou assim, é assim que a gente são aprende. As maravilhas de Deus, e são essas maravilhas que nos sustentam, que nos permitem estar aqui hoje, né? Porque foi essa base aí, acho que esse alicerce aí, que nos permitiu construir essa história, né? Vocês, depois nós que nos aproximamos, e a gente quer contar essa história. E a gente vai continuar contando essa história nos próximos episódios. Ainda não chegamos nem na música direito. Nem na música, não chegou ainda. Nós vamos continuar contando essa história nos próximos episódios, você não pode perder. Quero agradecer, Cris Heraldo, muito obrigado. Muito obrigado. Pela participação nesse podcast, que é a nossa história, a nossa casa, a nossa cara, a nossa intimidade, né? Tem tanta coisa que a gente teve a oportunidade de experimentar, né? Deus agindo poderosamente na nossa vida, e é uma alegria poder estar fazendo parte disso aqui e contar essa história para as pessoas, contar,
né? Eu acho que a gente pode até escrever, mas contar do jeito que a gente está fazendo. Eu acho que tem muita gente que estava ansioso por poder ouvir essa história, e a gente tem muito mais a contar. Então quero agradecer vocês, muito obrigado de coração por estar partilhando um pouco da vida de vocês com a gente. Sobretudo, muito obrigado pela fé de vocês, pela decisão e pela entrega que vocês tiveram, que é esse alicerce que nos deu a oportunidade de viver essa revolução na história da música católica no nosso país. Gratidão. Da evangelização católica. Sim. Né? Sim. E acho também, Netinho, quem quiser saber alguma coisa, perguntar, dá um endereço aí do Instagram, de um negócio aí, põe lá e a gente responde. Instagram da Codimuk, @Codimuk. Você quer seguir, vão ter todas as informações aí no Instagram da Codimuk. Logo, logo a gente vai estar compartilhando um pouquinho mais desse podcast, e vem mais episódios bacanas por aí. Temos muita história para contar, tem muitas pessoas a participar. Heraldo vai voltar sozinho, Cris vai voltar sozinho, porque a gente tem muita história com os dois para contar. Quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. A gente Muito obrigado. De coração. Obrigado você que participou conosco desse podcast com o nome Podmuk, é o podcast da Codimuk. Eu espero vocês no próximo episódio para ouvir mais história, a gente poder contar um pouco mais do que foi o início da música católica, as viradas de página, tudo aquilo que Deus manifestou na nossa vida através da música. Deus abençoe você, espero você no próximo episódio. Valeu!